o poder final do Luffy para derrotar Imu já foi anunciado. Já foi revelado que Luffy tem uma forma final tão forte a ponto de colocar medo nos governantes do mundo. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Finalmente, no capítulo 1179, aconteceu algo que o One Piece vinha construindo há anos. Imu, o governante secreto do mundo, desceu pessoalmente até Elbaf pela primeira vez em séculos. Não mandou um almirante, não enviou os Gorosei. Foi ele mesmo com um corpo próprio, atravessando um círculo de abismo que rasgou o céu acima do castelo de Elbaf, liberando uma onda de haki do rei que derrubou vários ao redor. E quando ele apareceu no topo do castelo, com uma forma totalmente diferente e um poder impressionante, a história de One Piece começou a mudar. E o Luffy, nesse momento, estava esgotado, comendo comida congelada com o Lock, tentando recuperar as energias depois de usar o Gear 5. Esse contraste não é por acaso, o Oda está construindo algo muito específico aqui, e eu acredito que entendi exatamente o que é. No capítulo 1178, Imu tentou usar o Dome Reverse contra o Luffy e o Lock, e simplesmente não funcionou. Esta foi uma das grandes revelações desse capítulo. O Dome Reverse é a técnica que Imu usou para possuir os gigantes de Elbaf, transformando eles em criaturas demoníacas. Funcionou em praticamente todo mundo, mas no Luffy e no Lock não fez nenhum efeito. A explicação para isso é a mais simples, os dois têm Akuma no Mi, e os usuários de frutas já carregam uma entidade dentro deles, o próprio poder da fruta. Imu não consegue possuir um corpo que já está ocupado por outra força demoníaca. Isso inclusive conecta com algo que o Jabra falou lá no capítulo 385, numa das cenas mais esquecidas da história. Ele disse que um usuário de fruta tem literalmente um demônio dentro do próprio corpo, e que dois demônios no mesmo espaço se destroem, o que o Chopper mostrou em Elbaf, expulsando as entidades demoníacas dos gigantes com socos, reforça exatamente essa ideia. Então Imu percebeu que, pelo menos através da Gonko, não havia como controlar o Luffy, e tomou a decisão que os próprios Gorosei tentaram impedir com todo esforço. Foi pessoalmente até Elbaf. Os 5 anciãos queriam mandar um almirante, queriam ir eles mesmos. Havia um medo na sala sobre Imu ir, e Imu ignorou todos eles. Isso diz muito sobre o que está por vir. O padrão do Oda com o Luffy ficou bem claro em todo esse tempo. Sempre que aparece o vilão principal de um arco grande, o Luffy perde primeiro. Ele perdeu para o Crocodile em Alabasta e quase morreu. Foi dominado pela CP9 em Water 7 assim que os encontrou. Teve sua sombra arrancada pelo Moria quando chegou em Thriller Bark. Foi derrubado por apenas um soco do Kaido logo na primeira aparição dele em um ano, e continuou perdendo mais 2 ou 3 vezes no mesmo arco antes de conseguir vencer. Esse padrão existe por uma razão narrativa clara: o Luffy precisa ser humilhado para evoluir. Ele precisa perceber que ainda não é forte o suficiente e mudar isso para então vencer a luta. Cada derrota foi um catalisador. Em Water 7 surgiu o Gear 2 e o Gear 3. Em Thriller Bark surgiu o Nightmare Luffy. Em Dressrosa chegou o Gear 4. E em Wano ele literalmente morreu e despertou a fruta, ganhando o Gear 5, além de treinar haki avançado na prisão de Udon. Agora em Elbaf, o Luffy está no Gear 5, mas ainda é muito frágil nessa forma. Em cada batalha desde o despertar, ele esgota suas energias muito rápido. Ele usou apenas 2 técnicas no capítulo 1178 e já estava no limite. E isso não foi apresentado como detalhe qualquer, foi a última informação antes do Imu aparecer.
Oda colocou isso ali de propósito, e Mu chegou em Elbaf com o Luffy sem energia, e mesmo enfraquecido pela viagem pelo abismo, com sangue escorrendo de sua boca, a pressão da chegada dele nocauteou várias pessoas só pelo Haki. Essa é a diferença de poder. Não existe como Luffy no estado atual enfrentar Imu de igual para igual. A derrota para mim é inevitável, e quando isso acontecer, vai ser o gatilho para a maior evolução da história do Luffy. E é aqui que tudo fica interessante, porque o anime entregou uma informação que mudou completamente a minha leitura sobre o que vem a seguir. No episódio 1145 do anime, a Toei adicionou uma linha de diálogo que não existe no mangá. O Gorosei Arcuri olha diretamente para o Luffy e diz que vai impedir ele de alcançar sua forma original. Não uma nova transformação, mas literalmente a forma original de Nika. Já no mangá essa fala não existe, o Arcuri simplesmente ataca Luffy e é interceptado por Dory e Brock. A Toei não adiciona diálogos assim sem motivo, e todas as alterações do mangá original são supervisionados pelo próprio Oda. Então esta fala foi algo que o Oda permitiu ou até instruiu eles a colocarem. A forma que o Luffy tem hoje, o Gear 5 com cabelo branco e o corpo elástico transformando a realidade, provavelmente não é o ápice, é uma forma intermediária, a forma híbrida da fruta de Nika. A forma original ainda está por vir. Isso muda absolutamente tudo sobre o que achamos saber sobre o poder do Luffy. Todo usuário de Zoan tem pelo menos 3 formas, a humana, a híbrida e a forma completa do animal. Mas mesmo assim, ainda há exceções para mais de 3 formas. Kaido tem 2 formas híbridas diferentes. Rob Lucci alternava entre versões da sua forma. O Chopper, com a fruta mais simples possível, desenvolveu 7 variações usando as Rumble Balls, e depois aprendeu a acessar quase todas sem elas. A fruta do Luffy é uma Zoan mítica, provavelmente a mais especial de todas que existem. O governo mundial escondeu esta fruta por 800 anos, renomeou ela, fez de tudo para que o mundo nunca soubesse do que ela era capaz de verdade. Se uma fruta comum pode ter múltiplas formas, o que uma fruta que foi apagada da história pode fazer? O Gear 5, como conhecemos, pode ser apenas a forma híbrida de Nika, Luffy humano fundido com a essência do Deus do Sol, o que, claro, é muito poderoso, mas não é a forma completa. E a forma completa pode ser algo muito diferente. Ao longo de toda a história de One Piece, Oda construiu uma conexão entre Luffy e macacos. O primeiro e mais óbvio é seu nome Monkey de Luffy. Luffy tem literalmente Monkey no nome, mas a conexão vai muito além do que apenas esse nome. Os ataques mais poderosos do Luffy têm nomes diferentes ligados a primatas: Kong Rifle, Kong Gatling, King Kong Gun, Over King Kong Gun, e o golpe que derrubou o Kaido de uma vez por todas se chama Bajrang Gun. Bajrang é um dos nomes de Hanuman, o deus macaco da mitologia hindu. E aqui as coisas começam a ficar curiosas, porque Luffy tem muito mais em comum com Hanuman do que parece. Hanuman na infância viu o sol e tentou comê-lo, confundindo com uma fruta. Luffy literalmente comeu a fruta do deus do sol. Hanuman é filho de Vayu, o deus dos ventos, o que imediatamente nos lembra de Monkey D. Dragon, o pai do Luffy, que é constantemente rodeado por ventos misteriosos onde quer que apareça. Inclusive, isso foi confirmado pelo live action de One Piece, que deixou bem claro que os ventos em Logtown foram provocados por Dragon. Hanuman é descrito como uma figura completamente branca, com a capacidade de mudar de tamanho e forma à vontade. O Gear 5 do Luffy é todo branco, e ele consegue criar formas gigantescas, ficando até mesmo totalmente gigante em uma delas. Mas existe uma versão ainda mais primitiva de Hanuman, uma forma bestial, quase irreconhecível, onde o poder puro toma conta e ele perde completamente a razão.
é a forma que aparece nas histórias mais antigas, antes do herói macaco aprender a controlar o poder que carrega, e aqui estamos encaminhando para o poder final de Luffy. Em Dressrosa, no capítulo 704, um lutador do Coliseu comentou ter ouvido que o Chapéu de Palha era um gigante de mais de 8 metros de altura. Na época pareceu exagero, apenas uma piada com um boato aleatório, nos mostrando que os feitos do Luffy se espalharam pelo mundo. Mas, anos depois, no confronto com o Kaido, Luffy literalmente criou uma forma gigante. Oda plantou aquele boato como uma pista, revelando que Luffy de fato ficaria gigante. E logo após o ano acabar e Luffy mostrar que o boato era verdade, um pirata da tripulação do Ruivo comenta ter ouvido outro boato sobre o Luffy, que Luffy é como um macaco demoníaco totalmente fora de controle. É o mesmo padrão, um boato que revela uma transformação real. E desta vez, o boato fala especificamente de uma forma bestial, selvagem e difícil de controlar. Eu acredito que estamos sendo preparados para ver isso em breve. Nos rascunhos originais do Gear 5, revelados no especial Road to Laugh Tale, Oda mostrou variações que ele tinha planejado desde o início, incluindo a forma gigante do Luffy que conhecemos. Isso confirma que o Oda sempre enxergou o Gear 5 com múltiplas possibilidades, não como uma forma única. A forma gigante não foi improvisada, ela estava no plano, ela inclusive foi plantada pelo Oda ainda em Dressrosa. A silhueta de Nika que aparece nos textos antigos, na versão contada pelos gigantes de Elbaf no Harley, é diferente do Gear 5 que conhecemos. É uma figura mais selvagem, mais primitiva, com características que lembram mais um primata do que um humano com poderes elásticos, e os gigantes de Elbaf sabem coisas sobre Nika que o resto do mundo esqueceu. Eles têm os registros mais antigos. Dory e Brog já reconheceram Luffy como Nika em Egghead. Os gigantes de Elbaf provavelmente conhecem as formas que Nika pode assumir, o verdadeiro alcance do poder que está adormecido dentro do Luffy. Esta forma final seria uma mistura do Gear 5 com características muito mais animal, maior, mais musculoso, postura mais selvagem e um poder absolutamente descomunal. E é claro que com todo esse poder, existe a possibilidade real do Luffy perder o controle e se tornar literalmente um macaco descontrolado, como os novos boatos disseram. Chopper, assim que assumia sua forma mais forte e bestial, o Monster Point, ele perdia completamente o controle. A vontade de sua fruta era muito mais forte. Agora imagine a forma final de Nika, uma fruta mítica lendária que já é conhecida por ter uma vontade anormal, fugindo dos Gorosei por 800 anos. E esse é um ponto muito importante de tudo isso. Sempre que o Luffy acessa um poder novo, a primeira fase é um caos. O Gear 2 queimava sua vida, o Gear 3 deixava ele bem pequeno depois. O Nightmare Luffy era literalmente outra pessoa dentro do corpo dele. O Gear 5 consome energia a ponto de envelhecer o corpo visivelmente. Cada evolução tem um custo, um efeito colateral. A forma final de Nika pode ter o maior custo de todos, o risco de perder o controle, porque liberdade sem controle é só o caos, e essa seria a jornada definitiva do Luffy. Não apenas acessar esse poder, mas aprender a canalizá-lo sem perder a humanidade, mantendo quem ele é dentro de uma força primitiva e ancestral. Seria a evolução final do personagem. Os Gorosei viram Joy Boy usar essa forma há 800 anos. Eles sentiram o que esse poder pode fazer, e mesmo assim, Joy Boy perdeu. Isso significa que nem a forma mais completa de Nika é garantia de vitória sozinha. O Luffy precisa chegar lá, mas também precisa dominar esse poder de uma forma que o Joy Boy original talvez não tenha conseguido. O Arcuri disse que vai impedir Luffy de alcançar a forma original, e Mu foi pessoalmente até Elbaf.
Tudo indica que eles sabem que se o Luffy chegar nesse nível de poder com controle total, não há como detê-lo. Por isso a pressa, por isso o risco enorme de Mu sair de Mary Joyce pela primeira vez em séculos, mesmo sabendo que isso tem um custo enorme. Luffy vai ser derrotado com certeza, mas isso não vai ser o fim, vai ser apenas o começo do que vai transformar Luffy no pirata que ele sempre precisou ser. E quando esta forma aparecer, com tudo que o Oda vem construindo desde o primeiro capítulo, desde o nome Monkey de Luffy, desde os ataques com o nome de macaco, desde a natureza zoando uma fruta que o governo escondia com tanto medo, vai ser a maior demonstração de poder de toda a história. Então se preparem, porque a batalha mais lendária está prestes a acontecer. E Mu, o rei do mundo com o poder do diabo, contra Luffy, em sua forma máxima e mais bestial de Nika. A batalha dos deuses, como Mu mesmo disse, é inevitável. E bom, tudo indica que Luffy será derrotado em Elbaf, e isso será o catalisador de uma nova forma, a forma original de Nika, o deus do sol. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, então eu peço que você deixe o seu like no vídeo, porque isso é uma ajuda gigantesca. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo novo como esse. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima.